Fala galera, voltei. Vamos dar continuidade à discussão das nossas questões do tema Decreto 7.508. Lembrando que não é só, falar de questão e falar de gabarito, também trazer uma lembrança para vocês, dicas essenciais para a sua aprovação, garantindo que você lembre, garantindo que você revise, garantindo que você identifique ali na sua caixinha mental o que você ainda não pegou, ainda não está lá com o conteúdo fixado. E aqui são questões chaves, ou seja, a partir dessas questões, a prova escolhe questões que são chaves, como eu já falei, para que vocês tenham no contexto geral, que vocês consigam responder todas as outras questões daqueles assuntos mais incidentes em prova, tanto das residências como de concursos, ou seja, garanta a sua aprovação. Vamos continuar, nós paramos no bloco anterior, na questão 11, vamos começar esse bloco, a nossa questão 12, tá certo? Vamos que vamos em frente, que atrás vem gente, não temos tempo a perder. Então, questão 12. Considerando o que dispõe o Decreto Presidencial 7.508 acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, lembrando que a RENASE, ela é de competência da União, deve ser atualizada a cada 2 anos e nela serão contempladas apenas as ações e serviços do SUS, diferente do mapa de saúde que contemplará tanto ações públicas quanto da rede privada. Então vamos lá. A RENASE compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para o atendimento da integralidade da sua assistência. Corretíssimo. Verdadeiro. O Ministério da Saúde disporá sobre as RENASES em âmbito municipal, não, em âmbito nacional. Observadas as diretrizes pactuadas e a cada 4 anos, não, a cada 2 anos. Então, falso. A União, os estados, o DF e os municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de serviços constantes na RENASE. A pessoa que só tivesse 3 assertivas. Deixa eu só colocar aqui. A 2 falsa, a 3 verdadeira, correto. 4. O Distrito Federal, os estados, o DF e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares, ok? De ações e serviços de saúde em consonância com a RENASE, respeitando as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento de acordo com o pactuado nas comissões intergestoras, correto? A RENASE, ela pode, os entes federativos podem adotar relações específicas desde que complemente a RENASE e isso de acordo com a sua realidade local. Verdadeiro. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre as RENASES, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas no Conselho de Saúde. Aqui, o que está errado é a afirmação em relação ao Conselho de Saúde. Então, nosso gabarito 1, 3 e 4, letra A. Então, o que é que nós temos aqui? Só para vocês lembrarem. Artigo 21, a RENASE compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece, lembrando que aqui só vai contemplar a rede pública, oferece ao usuário para atendimento, prestem bem atenção, da integralidade da assistência à saúde. O Ministério da Saúde disporá sobre as RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT. Foi o que a Pro falou aqui na questão anterior, só voltar. Então, aqui, pactuadas no Conselho. O erro da questão aqui teria que ter CIT. A cada 2 anos, o Ministério da Saúde consolidará e pactuará e publicará, a atualização das RENASES, tá? Então, esse é o resumão das RENASES. Lembrando, tanto a RENAME quanto as RENASES têm essas características em relação a serem de responsabilidade pelo Ministério da Saúde e serão atualizadas e consolidadas a cada 2 anos. A União, os estados, o DF e os municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestoras, aqui a CIB e a CIR, as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes na RENASE, como a gente viu também na questão. Além disso, os estados, o DF e os municípios poderão, observe que é uma possibilidade, adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde em consonância com a RENASE, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu
financiamento de acordo com o que foi pactuado nas comissões intergestoras. Questão um pouco mais complexa, porque pega uma parte do decreto que as pessoas às vezes não prestam muito atenção, mas prestem bem atenção na prova. As bancas estão agora, tem uma tendência maior a se aprofundar naqueles artigos que os alunos geralmente pulam, né, passam desapercebidos, que não é o caso de vocês, né, eu creio eu. Questão 13. A descrição geográfica, falou em descrição geográfica, olha o comando, vamos lembrar de quê? Mapa de saúde. Da distribuição dos recursos humanos e ações e serviços ofertados pelo SUS e pela rede privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho oferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. A PRO já deu o gabarito, né? Trata-se da definição de redes de atenção à saúde? Não. As redes são um conjunto de ações e serviços articuladas de forma a garantir a integralidade. A atenção primária em saúde é uma das portas de entrada do SUS, considerada também preferencial, centro de comunicação da rede e coordenadora do cuidado. Mapa de saúde é a descrição que nós temos acima, é só lá no primeiro bloco, né, do decreto, no artigo 2º, que eu falei de cada conceito. Sistema Único de Saúde dispensa comentários e pontos de atenção da saúde. Os pontos de atenção, em conjunto, formarão quem? As redes de atenção em saúde, certo? Questão presente de mãe, o PM aqui para vocês. Nossa questão 13, gabarito, letra C. Então, de acordo com o decreto, artigo 2º, inciso 5º, o mapa de saúde, né, deixa eu colocar aqui, é a descrição geográfica, essas coisas de movimento de vez em quando me atrapalha tudo, tá bom? Da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados, lembre-se sempre disso, ó, pelo SUS e pela rede privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Então, é um conceito, por favor, sempre associem a descrição geográfica e não confundam com região de saúde, que são os espaços geográficos, tá certo? Nosso gabarito tranquilo. Questão 14. Conforme o decreto presidencial de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080, o documento que estabelece, então aquele que é o conceito também, o documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou agrava a saúde, o tratamento preconizado, os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias, recomendações, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS, é a definição de questão presente de mãe. Nós sabemos que protocolo clínico e diretriz terapêutica. Em todas as minhas explicações, eu sempre cito o protocolo da tuberculose. Então, desde o critério de diagnóstico, lá, 2 vaciloscopias, ou então teste molecular. Então, nós temos, né, do protocolo clínico é o quê? É tudo que a gente precisa para alinhar em território nacional, desde o critério diagnóstico até as verificações dos resultados do tratamento de patologias que nós já temos no conhecimento. Então, nosso gabarito, tranquilo e calmo, 14, letra A. De acordo com, aqui também estamos no artigo 2º do decreto, lá no inciso 8º, protocolo clínico e diretriz terapêutica é um documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou agrava a saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Então, aqui é o conceito, a PRO coloca em caixinha aqui, mas é o conceito que consta lá no nosso artigo 2º, inciso 8º do Decreto 7.508. Questão 15. De acordo com o Decreto 7.508, as comissões intergestores pactuarão a organização, o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção, sendo a CIT, no âmbito do Estado, vinculado ao Ministério da Saúde. Errado. Desculpa. A CIT está errada aqui porque não é no âmbito do Estado, âmbito da União. A CIB, no âmbito da União, ao contrário, âmbito do Estado, vinculado a SES, correto.
3. As comissões intergestores regionais, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual da Saúde, correto, para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Então, a única assertiva correta do nosso gabarito, letra A. Aqui é só pegadinha de prova, viu, gente? Só voltar aqui. Estado, aqui seria União, aqui tá certo, e aqui seria Estado. Aqui estaria certo se fosse dessa forma, ok? Então, nossa questão também presente de mãe, só a terceira está correta, porque fala, né, das comissões intergestores. Então, aqui só para lembrar, as comissões intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo que a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde, perdoe aqui a letra minúscula, para efeitos administrativos e operacionais, a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, para efeitos administrativos e operacionais, e a CIR, no âmbito regional, até porque o decreto tem uma força muito grande no sentido das regiões de saúde, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da Comissão Intergestores Bipartite. Então, tranquilo, de acordo com o artigo 30 do decreto. Questão 16. Conforme descrito no Decreto Presidencial 7.508, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente. Então, o que a banca quer? Quais são os critérios todos, tá? Então, ele quer todos os critérios que o indivíduo, né, terá que ter para garantir ter o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica dentro do SUS. Está o usuário ou não assistido por ações e serviços do SUS? Não, gente, ele tem que estar assistido. O ou não aqui deixa a questão errada, desculpa. Falso. Ter o medicamento sido prescrito por profissional da saúde no exercício regular de suas funções no SUS? Correto. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME, que é a nossa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos, correto. Então, nosso gabarito aqui tem que ter 2 e 3 como verdadeiros, até a 4 ainda. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS e ou pela direção da rede privada. O que está errado aqui é que é só se fosse até aqui estaria correto. Então, nós temos o quê? 2 e 3 são verdadeiras, nosso gabarito, letra D de dado. Questão tranquila também. Então, de acordo com o decreto 7.508, lá no seu artigo 28, nós temos o seguinte: o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente, ou seja, tem que contemplar todos os itens. Quais são eles? Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde dentro do SUS, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS, estar a prescrição em conformidade com a RENAME, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de equipamentos. Lembre que a RENAME é a nossa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e ela é consolidada e elaborada pelo Ministério da Saúde e também atualizada a cada 2 anos. Então, aqui são os requisitos, faltando um apenas, ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS, independente, no caso aqui, a direção, seja municipal, estadual ou nacional, a depender do caso. Então, esses são os quesitos para que a gente tenha a garantia de um acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, ou seja, cumulativamente, todos os itens. Então, nosso gabarito ficou tranquilo, a questão presente de mãe. A Pro já passou o gabarito aqui, desculpe, não colocou animação aqui, mas vamos lá. Questão 17. De acordo com o decreto 7.508, é correto afirmar que o processo de planejamento da saúde no SUS deve ser, esse é presente de mãe. Eu vou direto para o gabarito, até porque ele já apareceu. Sempre será, gente, ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde,
No decreto, nós vamos ter órgãos deliberativos. Tanto faz ter conselhos de saúde ou ter órgãos deliberativos. Então, questão presente de mãe, nunca esqueçam, sempre será ascendente e integrado do nível local até o federal. Isso reforça a nossa diretriz da descentralização. Então, de acordo com o decreto, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado. Lembrando, que é do nível local até o federal. Ouvidos os respectivos conselhos de saúde, as bancas podem trazer também seus órgãos deliberativos. O planejamento da saúde, foquem aqui, questão de prova, é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para iniciativa privada. Aqui, super tendência de prova, tá? Não vejo muito em residência, mas já foi muito cobrado em concurso. Então, fica aí a dica para vocês. Vamos cá. Deixa eu só apagar aqui que a prova bota essas animações e acaba se atrapalhando. Compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com as disponibilidades dos recursos financeiros, só anotar aqui em cima, pode vir conselhos de saúde ou órgãos deliberativos, que só quem delibera dentro da parte, né, do controle social são os conselhos de saúde, tá? As conferências não têm esse papel de deliberar. Parágrafo 2º, a compatibilização de que trata o caput, ou seja, o título, será efetuada no âmbito dos planos de saúde, ou seja, os planos de saúde são instrumentos de planejamento do sistema. Logo, no plano de saúde, que ele é composto pelas programações anuais, terá que estar claro, né, a programação orçamentária, ou seja, todo o planejamento deve estar alinhado com o que foi descrito nos planos de saúde, é porque lá que está contemplado a parte da programação orçamentária para cada ação de saúde. E o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde. Questão tranquila, sempre cai planejamento, mas lembre-se que o foco da questão é que ele é ascendente e integrado. Artigo 16. No planejamento devem ser consideradas as ações e serviços, então aqui prestem atenção, questão de prova, pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS. Até porque eu já expliquei isso quando eu falei de mapa. Eu tenho que saber o que eu tenho de capacidade instalada de rede privada, porque ela potencialmente poderá ser contratada em caráter complementar. Então, eu preciso, né, ter ideia, saber como em quantitativo, ou seja, na nossa capacidade instalada, para que, na ausência da rede pública, eu possa recorrer à iniciativa privada, tá? Então, o planejamento deve considerar. E é por esse motivo que também elas vão compor os mapas de saúde, tanto regional, estadual, quanto nacional. Artigo 17. O mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde. A Pro explicou isso bem quando falou do mapa de saúde lá no primeiro bloco do Decreto 7.508. Lembrando que o mapa é uma descrição geográfica e vai contemplar a rede pública, a rede privada, contratada ou não em caráter complementar. E a partir do mapa eu consigo identificar onde tem vazios assistenciais, onde tem, né, densidade de assistência, para que eu possa planejar as ações de saúde. Então, o mapa ele orientará o planejamento integrado, dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas da saúde. O planejamento da saúde em âmbito estadual deverá ser realizado de maneira, claro, regionalizada. É só lembrar que o estado ele tem como base as regiões de saúde, e se eu tenho como base a região de saúde, e a região de saúde é um agrupamento de municípios limítrofes, eu vou planejar com base regionalizada a partir da necessidade de quem? De quem compõe as regiões, que são os municípios, considerando sempre o estabelecimento das metas de saúde. Questão 18. Considere a situação hipotética em que os secretários de saúde estaduais e municipais, gestores do SUS, estão reunidos no Distrito Federal para discutir em aspectos operacionais, financeiros e administrativos a gestão compartilhada do SUS. Nessa situação,
Com relação ao planejamento das ações de saúde e à luz do Decreto 7.508, tem-se que, letra A, o planejamento de saúde a ser discutido deve ser direcionado para os serviços públicos sem abranger os serviços privados. Nós acabamos de ver que o planejamento ele deve ser feito de forma obrigatória para os serviços públicos e também será um indutor de mudanças para a rede privada. Inclusive, o mapa de saúde, ele agrega a rede privada justamente para que a gente possa planejar melhor a distribuição das ações e serviços de saúde. Letra B, o mapa de saúde, na qual constam os serviços da administração pública, sem a iniciativa privada, errado. Lembramos que no mapa será contemplada a iniciativa privada. Letra C, as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal devem ocorrer em consonância com o planejamento estadual e nacional, claro, até porque ele é ascendente integrado do nível local até o federal. Então, por isso que deve começar do nível municipal e deve estar em consonância, né, com o planejamento estadual e nacional, porque é como se fosse um efeito dominó, sendo também pactuados nas comissões intergestores bipartite. Ou seja, porque aqui falou de planejamento municipal e vai ser pactuado pela CIB. Então, nosso gabarito, letra C. Letra D, o planejamento da saúde em âmbito estadual não deve ser elaborado considerando as metas prefixadas e sim de maneira regionalizada. Claro que será de maneira realizada, mas vai sim ser elaborado considerando as metas estabelecidas, tá certo? Porque nós trabalhamos um planejamento a partir de metas que foram definidas no planejamento da saúde, lá no nosso instrumento de planejamento do SUS. Nós temos 3, mas aqui é o plano de saúde que consta, né, que é composto por 4 programações anuais de saúde. Então, nosso gabarito, na questão letra C. De acordo com o artigo 19, compete à CIB pactuar as etapas do processo de planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. É só lembrar que ele é ascendente do nível local para o federal. Consequentemente, eu preciso desse alinhamento, seguir o cronograma, até para que o planejamento nacional consiga ser, né, colocado em prática, eu preciso ter os planejamentos municipais já consolidados. A questão 19, de acordo com o decreto 7.508, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. Analise os seguintes serviços de saúde nas redes. A atenção primária, sim, pertence à rede. A atenção de urgência, vamos ver a pergunta, essas questões embolam, né? Então, são portas de entrada. Então, o comando aqui, ela quer, são portas de entrada. Atenção primária é sim, urgência e emergência é também, atenção psicossocial também e serviços especiais de acesso aberto também. Então, questão presente de mãe, porque traz para a gente o quê? Quais são as portas de entrada do SUS. Então, nós temos nosso gabarito letra D, porque todas estão e todas são portas de entrada. Cuidado para não confundir com os requisitos mínimos para a constituição de uma região de saúde. E nossa última questão, a gente já vai abordar, né, a pró sempre adiantada, só para lembrar quais são as portas de entrada, a atenção primária, a rede de urgência e emergência, a atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto. Lembrando que os estados, o DF, os municípios poderão, né, de acordo com justificativa técnica, tá, e é pactuado pelas comissões intergestores, ser consideradas outras portas de entrada de acordo com as características loco-regionais, ou seja, as características de cada região de saúde. Então, nosso gabarito tranquilo. E nossa última questão do decreto, questão de residência, né? Nosso blocão de questões do decreto de residência. Vamos lá, questão de completar, eu lembro da minha infância. Considerando o decreto 7.508, analise a frase seguinte. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na, questão fácil, na rede de atenção à saúde, na RAS, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual. Correto. Então, nosso gabarito, letra A Pro já vai no comando porque já tem memorizado. Mas se você não tem, vai para a exclusão.
pirâmide já iria embora, pirâmide já iria embora, tá? Encaminhamento é o nome que a gente não usa, a gente usa referenciamento. Então, se você... Encaminhamento é o nome da prática, mas na teoria é referenciamento e contra-referenciamento. Então, aqui já teria, se você não soubesse responder a questão, né, como é Ctrl+C, Ctrl+V, você iria por eliminação. Então, nosso gabarito, letra A. Então, de acordo com o artigo 8º, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde se inicia onde? Pelas portas de entrada do SUS. E quais são elas? A atenção primária, urgência e emergência, a atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Se completa na rede, olha a raiz aqui, regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço, ou seja, não sendo resolvido nas portas de entrada, faremos o que? A referência, tanto para, né, as regiões de saúde, tanto para, vai depender muito, né, da localização. Então, tanto para a própria região de saúde interestadual, tá? Então, aqui, lembre, a rede regional, dentro da região de saúde, ou qualquer outro espaço dentro do próprio estado. Ou, quiçá, mas aqui não tem, não chegaria aí, não chegou a esse ponto, mas aqui a gente poderia também por outros, né, entre regiões interestaduais. Na verdade, a questão trouxe o Ctrl+C, Ctrl+V da lei. O que eu quero falar para vocês? Nós podemos ter um referenciamento dentro da própria região de saúde e dentro de uma região para outra região, sendo que essa região pode ser dentro do mesmo estado ou região entre estados, que são as regiões interestaduais, tá certo? Então, resumir para vocês, porque de vez em quando eu raciocino muito rápido em relação a eu penso mais rápido do que eu falo. Então, nós ficamos por aqui no nosso batidão de questões do Decreto 7.508, questões que foram cobradas recentemente pelas provas de residência, e eu sei que vocês viram aqui que eu peguei questões mais incidentes em prova, praticamente todas que foram cobradas recentemente no Decreto 7.508, e isso facilita o seu estudo, porque eu direciono para uma questão que você vai ver uma questão parecida, tá? Às vezes é muito complexo você estudar por questões, porque vão ter várias questões repetidas. Então, o que é que eu fiz? Eu separei questões, né, que são questões chaves, que têm desdobramentos mínimos e que as bancas costumam cobrar, tá bom? Então, fique com Deus, muita paz, continue estudando, estudar é a única forma que a gente tem para mudar a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama. O estudo e o conhecimento não é algo que a gente não perde nunca. A gente pode até ficar bem velho e até não lembrar de tudo que a gente já aprendeu, mas nós já, né, nesse período de vida, nós já colhemos os frutos daquilo que nós regamos, né, o regar. Conhecimento é isso. Quando você pega uma plantinha e começa a regar, e a partir dali você começa a ter os frutos do que você fez, tá bom? Então fica aí a dica, estudem, fiquem com Deus, muita paz, e não esqueçam de manter sempre a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Beijos no coração, fiquem com Deus, até os próximos temas. Tchau, tchau.